Efésios, capítulo 5, verso 8 a 14. Nosso projeto para este curso é de 25 palestras. E hoje nós vamos fazer a 15ª. Depois de hoje vai ficar faltando 10. A palavra do Senhor diz, eu leio na Nova Versão Internacional: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, andem como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que elas fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti, ou Cristo te iluminará. Oremos. Deus santo, Deus querido, nós queremos pedir ao Senhor ajuda para entender a tua palavra e guardá-la no coração com a genuína e sincera intenção de obedecer. Só o Senhor pode nos fortalecer para isso. Só o Senhor pode não somente nos capacitar, mas nos revestir da santidade necessária para andar na tua presença. Por isso, queremos pedir que o Senhor estenda a tua mão sobre o estudo da tua palavra e faz ela produzir os frutos que o Senhor tem desejado para essa manhã. É a oração que fazemos com confiança em nome de Jesus. Amém. Nosso tema hoje é andando na luz. Esse tema faz parte do parágrafo do capítulo 5, do verso 1 ao versículo 21. Só nesse parágrafo, Paulo vai falar de andar 3 vezes. Andar como filhos amados, versículo 2. Andar como filhos da luz, versículo 8. E andar como sábios, versículo de número 15. Está bem aqui na cara. Andar como sábios. Então nós subdividimos esse parágrafo em 3. Falamos sobre abandonar a vida vã, sobre aquelas muitas menções do apóstolo Paulo sobre as obras da carne e como vencê-las. Hoje nós vamos falar sobre andar na luz e na próxima semana, com a graça de Deus, falaremos sobre andar com sabedoria. Então, introduzindo melhor o assunto, meu negocinho parece estar acabando a pilha, tem hora que ele faz o que ele quer, tá? Então se ele mudar sozinho ali, vocês não percam atenção não, tá bom? Então Paulo já demonstrou no parágrafo anterior que a vida cristã é como andar. Ele mostrou para a gente que ele entende que a vida é como uma estrada. E você tem que fazer opções, você tem que fazer escolhas, você tem que tomar decisões para por qual caminho você vai percorrer. E o significado dessa figura é a preocupação que Paulo tem com a conduta cristã, com o comportamento cristão. Paulo disse no versículo 3 que existem comportamentos que não são sensatos, que não são apropriados para cristãos que amam o Senhor e que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus. E que o que deve substituir esses comportamentos inapropriados é santidade. Santidade é cada dia se parecer mais com Jesus. E santidade
é não viver mais para as coisas do mundo, nem somente para os desejos pecaminosos da nossa natureza humana, nem obedecendo às insinuações sedutoras, mentirosas e pecaminosas de Satanás, mas atendendo ao Espírito Santo e à sua palavra. Isso é santidade, é ter uma vida separada do pecado, não necessariamente separada dos outros. E Paulo então chama a atenção disso, e como nós temos falado, desde o capítulo 4, versículo 17, Paulo vem tratando das consequências práticas da nova vida em Cristo, porque Ele nos deu vida. Ele abre o capítulo 2 com a afirmação forte: Ele vos deu vida, estando vocês mortos nos delitos e pecados, sendo conduzidos pela carne, pelo mundo e por Satanás, e vivendo debaixo da ira de Deus por causa dos pecados cometidos. Aí ele usa no verso 3, ali no verso 4, mas Deus, por causa do seu amor, por causa da sua bondade, por causa da sua misericórdia e por causa da sua graça, nos deu uma nova vida para viver. E preparou para que nós andássemos em boas obras. Ele diz literalmente no versículo 10 do capítulo 2, que Deus preparou as boas obras para nós andarmos nelas, ou seja, para que o nosso comportamento seja caracterizado por obras boas e não obras ruins. As obras ruins, elas são construídas e realizadas pelas obras da carne, pelos desejos da carne. Mas as obras boas, elas vêm da influência e da presença, da habitação do Espírito Santo, santificando as nossas vidas. Então, Paulo diz que Jesus Cristo nos deu vida, livrando-nos daquela escravidão, daquela morte em vida que o mundo, o diabo e as obras da carne sempre nos levavam a fazer, e mudou o nosso caminho, livrando-nos da vaidade dos nossos pensamentos e coisas semelhantes. No que diz respeito ao comportamento, a conclusão e o ponto de Paulo é que a igreja é diferente. A igreja é a nova sociedade. A igreja deve ter um novo jeito de viver que vai atrair as pessoas do mundo para uma vida melhor. Não é uma vida de vingança, não é uma vida de inveja e ciúmes, não é uma vida de partidarismos e vanglórias vaidosas, mas é uma vida de cooperação, é uma vida de olhar para o outro e abençoá-lo, ajudando nas suas necessidades. É uma vida de limpeza moral e não de sujidades o tempo todo. Então, a proposição de Paulo para essa manhã, e a nossa também, é falar que nós devemos andar na luz. Já que existe um comportamento apropriado a santos, como ele deve ser? Paulo usa então 3 vezes a palavra andar no capítulo, e agora vamos falar sobre andar na luz, andar como filhos de Deus. E há 4 questões a considerar aqui. A primeira delas é que Paulo fala que nós saímos das trevas para a luz, das trevas para a luz. Como que se explica essa mudança? Observe aí no texto, verso 8 de novo. Som. 2, som. Porque outrora, porque no passado vocês eram trevas, mas agora, no presente, são luz no Senhor. Andem, vivam como filhos da luz. Paulo dá justificativa porque ele afirma que devemos andar como filhos da luz. Porque no passado a gente era treva, a gente era escuridão, mas agora, no presente, nós somos luz. O que faz o contraste? Qual que é o ponto de separação do passado das trevas com o presente na luz? Jesus Cristo. Ele começa falando que no passado nós estávamos na escuridão, e ele termina dizendo, olha, acorde, e aí Cristo iluminará você. Cristo é a luz. 1 João capítulo 1, do verso 5 para frente, João fala, olha, Deus é luz,
e não há nele nenhuma escuridão. Tudo em Deus é visível. Tudo em Deus é claro. Não tem nada escondido no sentido de que há alguma segunda intenção maquiavélica, malévola, maldita, querendo pegar você pelo pé e te levar definitivamente preso para algum lugar. Não, Deus revelou o que Ele está fazendo. Ele criou o mundo para que o mundo o glorificasse. Ele permitiu a entrada do pecado no mundo para que o mundo soubesse qual a diferença entre o pecado e a santidade. E Ele enviou Jesus para pagar o preço dos nossos pecados, de modo que, se confiarmos nele, a vida com Deus é garantida. Então Deus disse o que Ele vai fazer. E Ele já disse na Bíblia onde nós vamos chegar. E o final não é ruim, o final é bom. A Bíblia deixa bem claro que Deus só tem boas intenções para conosco, e o seu planejamento é nos levar para o melhor e não para o pior. Ele quer que enquanto nós estejamos no caminho, nós sejamos conduzidos, nós sejamos guiados, nós sejamos pastoreados por essa verdade e por essa esperança. Então Paulo diz, olha, vocês eram, mas agora não são mais. E Deus, Ele tem o costume, e a Bíblia deixa isso bem claro, de sempre nos tratar pelo que seremos e não pelo que nós somos hoje. O exemplo mais claro disso é Gideão. Gideão estava lá malhando o trigo no lagar, onde deveria fazer o vinho, não a farinha de trigo, né? E morrendo de medo da invasão dos midianitas. Então Deus chega para ele e diz, vai nessa tua força, homem valente. E quem olhasse para Gideão veria tudo menos um valente. Mas Deus viu. Porque Deus nos trata pelo que Ele vai fazer de nós, e não pelo que nós somos hoje. Então, agora Paulo já trata diferente. No passado era assim. Vocês não conheciam a Deus, mas vocês conheceram a Deus. A partir do momento que vocês conheceram a Deus, aquela vida de escuridão, de trevas, de incertezas, de desesperança, de não saber em que confiar, acabou. Agora vocês têm um fundamento sólido. O fundamento sólido é Jesus Cristo. Tudo o que vocês fizerem em obediência a Ele e para a glória dEle, Deus não rejeitará de forma nenhuma. Então há um contraste estabelecido e definitivo. Luz e trevas. Em qual desses lugares você está? Se você já entregou a sua vida para Jesus, você se arrependeu dos seus pecados, confessou a Deus que é pecador, que é pecadora, e entregou a sua vida para Jesus, recebendo o Espírito Santo para viver, morar em você, você não é mais trevas. É por isso que você pode orar como Davi orava, derrama luz na minha escuridão. Está lá nos Salmos. Davi orava assim, Senhor, derrama luz na minha escuridão. Quando eu tiver dúvida, quando eu tiver medo, quando eu tiver incerteza, quando eu não tiver esperança, quando essas coisas das trevas começarem a tomar conta de mim, derrama luz na minha escuridão para que eu possa enxergar e assim caminhar. A ação redentora de Deus em Jesus Cristo é a explicação do fato de que agora você não é mais trevas. A graça nos atingiu e nos alcançou. Ela veio de Deus, ela não veio de dentro de nós. E a graça é um dom gratuito, é um presente gracioso, é um presente pelo qual você não pagou nada da parte de Deus e jamais é uma conquista do nosso esforço pessoal. No domingo passado nós ouvimos a exposição da parábola dos talentos pelo nosso irmão, o reverendo Alexandre, e ele gastou muito tempo, enfatizou bastante a questão de que os talentos foram recebidos de Deus. Não era dinheiro deles, era dinheiro de Deus. E não era pouco. Ninguém aqui nessa igreja tem 30 quilos de ouro guardado lá no armário em casa. Eu não tenho. Acho que o mais pesado que eu tenho lá em casa de ouro é essa aliança aqui, que é 2,5 gramas.
Então, Deus providenciou todos os recursos. Ele é gracioso, Ele é bondoso e Ele é rico. De modo que nós não precisamos temer pelo futuro, nós não seremos desassistidos em momento algum no que diz respeito ao nosso futuro. Então, ser luz é o que nós somos agora. Todos podem ver. Não há como duvidar daquilo que está diante da luz, porque todos enxergam. Se você está num lugar escuro e alguém acende uma luz, você passa a enxergar o que está ali acontecendo ao redor. Todos podem ver a nossa conduta, seja ela boa ou não. Então Paulo está dizendo, olha, vocês saíram das trevas para a luz. E ele diz que isso aconteceu porque Cristo te deu graciosamente, de presente, de graça, a vida eterna. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ele diz que nós devemos provar sempre os frutos da luz, versículo 9 e versículo 10. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, fruto do Espírito, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então nós sabemos quais são os frutos da luz. Os frutos da luz não são os frutos das trevas. A verdade, a justiça, a bondade, a longanimidade, o amor, o perdão, a esperança, esses são os frutos de quem está na luz. Paulo nos chama a atenção para essas coisas. Bondade, justiça e verdade devem ser critérios, devem ser marcas presentes na nossa conduta. Cristãos devem aprender a ser bondosos, devem aprender a repartir do que receberam, devem aprender a ajudar o próximo e não a se fechar em si mesmos. Por quê? Porque a luz produz os frutos da luz, toda bondade, justiça e verdade. Paulo diz que essas são as coisas que devem nascer das nossas condutas, do nosso comportamento. A palavra que eu queria ter usado e ela não veio à memória é a palavra valor. Bondade é um valor, justiça é um valor, verdade é um valor importante para nós. Se você mente por qualquer necessidade ou em qualquer situação, você não está produzindo os frutos da luz. Se você não é justo no pagamento, no recebimento, no tratamento das questões com o próximo, você não está produzindo os frutos da luz. E se você não é bondoso, se você sempre fecha a mão, se você dá tchau assim o tempo inteiro, até para os da família, cuidado, você não está produzindo o fruto da luz, mas outra coisa. Pastor, não tem recursos. Deus nunca ordenou que a gente fizesse com aquilo que Ele não nos deu. Ele sempre nos mandou fazer com aquilo que Ele nos deu. Ele deu 5 talentos para um, Ele deu 3 talentos para outro, e Ele deu 1 talento para outro. E Ele diz, trabalha esses. Trabalha com esses. E a palavra de Deus diz que muitas vezes nós não fazemos nada, não é por uma questão de não ter, é uma pura falta de criatividade, de olhar ao redor mesmo. Moisés falou isso para Deus, Senhor, manda quem o Senhor quiser enviar, mas não manda eu não, porque eu sou pesado de língua, eu não sei fazer as coisas. Aí Deus simplesmente pergunta para Moisés, o que é que você tem na mão? Eu tenho uma vara. Vamos falar um bordão, porque falar a palavra vara hoje em dia abre porta para um monte de pensamento malicioso, né? Eu tenho um bordão. E Deus diz, então é com ele que você vai fazer um monte de sinal. Aí o bordão vira uma cobra e o Moisés tem que sair correndo dessa cobra. Igual aqueles pesadelos que você tem. Muita gente tem pesadelo de estar fugindo de cobra, né? Porque ninguém quer se encontrar com uma cobra no meio do caminho. E depois Moisés leva a sua vara, o seu bordão diante do faraó, e o bordão vira uma cobra, e aí vem lá os sacerdotes egípcios e fazem também. Olha que coisa interessante. Só que tem um detalhe na narrativa do texto que o pessoal não presta muita atenção. A cobra, a serpente da vara de Moisés
engole as outras duas, come as outras duas. O mundo não consegue imitar o poder de Deus por muito tempo. E ele sempre perde. Depois Moisés encosta essa vara no rio Nilo e ele vira sangue. Levanta a vara e o mar vermelho se abre. Deus usa o que a gente tem na mão para abençoar, para ser instrumento dele para muitas coisas. O que é que você tem na mão? O que é que você sabe fazer? Coloca isso à disposição do Senhor para a glória dele. Então Paulo faz uma referência aqui à justiça, à bondade, à verdade, para uma cidade, que é a cidade de Éfeso, que é uma capital. É a mesma coisa que Paulo dizia para os nossos políticos de Brasília: olha, pratiquem bondade, pratiquem justiça, pratiquem verdade. 3 coisas que a gente vive dizendo que eles não fazem. Mas e nós? Às vezes a gente aponta o dedo para o erro do outro, xinga, fala, mistifica e está fazendo igual. Ali na redondeza, na vizinhança, com os próprios filhos às vezes. Não, preste atenção. A bondade, a verdade, a justiça tem implicações e aplicações para uma família que mora dentro de uma casa, mas também tem aplicações e implicações para um país de 300 milhões de habitantes como o Brasil. E pequenas ações de bondade, de justiça e verdade que vão se esparramando, tomam conta de um país. A prova prática disso são os avivamentos que a igreja viveu no decorrer dos séculos. Em 1905 aconteceu no país de Gales um grande reavivamento. Pessoas iam entregando a sua vida para Jesus aos milhares, no período de 1 ano. Não houve nenhum milagre, não houve nenhuma profecia, ninguém falou línguas, mas a sociedade mudou. As pessoas passaram a pagar as contas em dia, a falar a verdade com o próximo, a cuidar dos carentes, das viúvas, das crianças. Orfanatos foram criados, hospitais foram abertos, escolas foram criadas, e as pessoas faziam e investiam para o bem dos outros. Aquele reavivamento lançou uma raiz lá na Coreia do Sul, que no ano seguinte experimentou o seu reavivamento. E alguns dizem que ele dura até hoje. 45% da população da Coreia do Sul é evangélica. E desses 45%, 75% são presbiterianos, olha só. A população de presbiterianos na Coreia, que é um país menor que o estado de Goiás, é a mesma população da Assembleia de Deus aqui no Brasil. São mais de 13 milhões de presbiterianos na Coreia. Se algum dia a gente puder visitar aquela cidade, as igrejas têm lâmpadas em cima na torre, tem muitas igrejas evangélicas. Então, os batistas, se eu não me engano, são verde, os presbiterianos é uma luzinha azul, os metodistas é uma luzinha branca, e você vai lá nas montanhas de Seul e olha para a cidade e vê aquele monte de pontinhos azuis, verdes e brancos, que são as torres das igrejas. A gente tem até que mandar arrumar a nossa aqui, que está meio apagadinha. São muitas. E o país mudou depois que a igreja cresceu muito lá. A grande questão aqui no Brasil é que a igreja não para de crescer e o país não para de piorar. Sinal de que os crentes não estão andando como filhos da luz, como deveriam no nosso país. Então, a bondade, ela age contra o egoísmo. Ora, se no comércio as pessoas deixam de ser egoístas, o que vai acontecer? A justiça age contra o relativo, quando a gente, o que importa é o meu ponto de vista. A justiça faz as pessoas tratarem do que é certo como certo. E a verdade trata contra a questão filosófica de, qual a pergunta de Pilatos, o que é a verdade? Qual é o caminho da verdade? Pilatos perguntou para Jesus, o que é a verdade? E a verdade não é uma coisa, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus.
somos filhos da luz. Então, eu me lembro de um artigo que eu li na revista Veja, há um tempo atrás, o número 2283, em que falava a respeito da visita de um filósofo francês, Philippe Villequier, não sei se é assim que lê. Esse é o nome do autor do artigo. O cientista era Michael Shermer. Ele era um ex-cristão evangélico, que ele veio ao Brasil naquele ano de 2012 para proferir várias palestras anticristãs com base em várias áreas da ciência. Esse filósofo francês, ele chama de crendice e de charlatanice a crença em Deus, porque impede o progresso. A crença em Deus, segundo ele, é fruto da imaginação implantado em nós pela evolução. Nosso cérebro é uma máquina evoluída de reconhecimento de padrões na natureza, alguns reais, mas a maioria fruto da imaginação. E para eles, tudo que é sobrenatural é fruto da imaginação. Então, o padrão que ele propõe para resolver esse erro da evolução não seria outro senão o método científico. Ele limita toda a existência humana a um experimento de laboratório. Na mesma revista, em outro artigo, a revista Veja propunha que nós deveríamos crer que apenas 10 gotas de hormônios no nosso corpo determinam tudo. Se você pegar todos os hormônios que você tem no seu corpo, vai dar 10 gotas. O seu humor, seus desejos, seus sonhos, seus pensamentos, suas vontades, 10 gotas controlam. Então, se a gente aplicar uma injeção de hormônio, a gente regula isso. Se a gente der um histamínico, resolve outra coisa. Se der um remédio para depressão, resolve mais outra tanta coisa. E aí as pessoas são reduzidas a coisas materiais, que medicamentos, que geralmente consertam uma coisa e estraga a outra, vai resolver. Mas isso eles não dizem. Nós cremos que os seres humanos não são simplesmente pessoas evoluídas. Que nós não somos simplesmente matéria com hormônios que controlam tudo. Nós cremos que existe sim uma parte imaterial, porém real em nós, que determina como que nós vamos nos comportar e fazer. Então, os nossos problemas, traumas, alegrias, sucessos, não são calibrados somente por hormônios. Muitas vezes nós agimos contrário aos nossos hormônios, porque eles nos atrapalham em muitas coisas em alguns momentos. Mas a pergunta que nós fazemos é o seguinte: quem que provoca? Quem que provoca as mudanças de humor? Quem que provoca as tristezas que nos levam a mudar de comportamento? Muitas vezes é Deus. Deus muitas vezes cria crise em nós para a gente parar e pensar um pouco e mudar o caminho. Muitas vezes nós achamos que não é Ele e por isso fugimos dessa verdade. Paulo vai dizer então, bondade, verdade, justiça, nos leva a provar sempre o que é agradável a Deus. Quando você tem um padrão de conduta calibrado, marcado, conduzido, pastoreado, guiado pela luz do Evangelho, você vai experimentar o que é agradável a Deus. E a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, agradável e santa para nós. Então, o fruto do Espírito, em toda a sua bondade, justiça e verdade, nos leva a provar o que é agradável a Deus e então reprovar as obras infrutíferas das trevas. Que beleza, deu certo. Terceiro lugar, então, não sendo cúmplices nas obras das trevas. O que é um cúmplice? Um cúmplice, olhando no dicionário bíblico Strong, ele diz que é alguém que se tornou coparticipante ou que tem participação em alguma coisa. Talvez não é aquele que foi lá e fez,
mas que participou de alguma forma, presenciou, concordou, ajudou, escondeu a prova, não fez nada, não repreendeu, é cúmplice. E a palavra que é traduzida por cúmplice aqui, ela é a palavra que geralmente é traduzida na Bíblia por comunhão, a tal da koinonia. E a palavra que é traduzida por cúmplice aqui é a palavra koinonia, acrescida de um prefixo de companhia, é a palavra sinkoinonia. Sim é uma preposição, um prefixo que quer dizer junto com. Comunhão já significa estar junto. Então é estar junto para estar junto. É para enfatizar que o cúmplice não é alguém que pode falar assim, eu não tenho nada a ver com isso. É alguém que está com as mãos chafurdadas naquilo que aconteceu, de alguma forma. Por isso é sério. Paulo diz, olha, reprovar é mais do que simplesmente não ir, não comparecer e não participar. Reprovar, o termo bíblico utilizado aqui, tem vários significados fortes, e eu só vou ler o que está lá no dicionário bíblico de Strong. Então, reprovar é sentenciar, refutar, confutar, essa palavra eu nem conhecia. Geralmente, reprovar é sentenciar e refutar algo com implicação de vergonha em relação à pessoa sentenciada. Refutar por meio de evidências condenatórias que foram colocadas à luz, que foram expostas. Reprovar significa também achar falta e corrigir, achar em falta e corrigir, corrigir pela palavra, repreender severamente, ralhar, admoestar, reprovar, corrigir, exigindo prestação de contas, mostrar para alguém a sua falta, exigir uma explicação do que fez. Repreender pela ação e repreender por meio de castigos, por meio da punição. Isso é reprovar. Reprovar não é só falar assim, eu não concordo com isso, eu não vou lá. É mais do que isso. É tomar uma ação positiva de não permitir que aquele comportamento continue onde você está. Isso é que é reprovar. Então, reprovar não é simplesmente uma atitude de se resguardar. Reprovar é sim positivamente falar, agir e fazer o contrário e fazer algo para que isso não aconteça de novo onde você está. Olha como é séria e é grave a postura que Paulo diz que nós devemos tomar. Por isso, o mundo odeia tanto a igreja, porque a igreja é uma pedra no sapato de um monte de pecado que as pessoas querem cometer. E Deus nos chama a ficar de pé em cima dessas coisas. Paulo então diz que a luz, ela manifesta tudo. Tudo que é colocado diante da luz é esclarecido, é exposto, é mostrado. No dia do juízo, o Senhor Jesus vai colocar à luz um monte de coisa que é escondida. Comportamentos, pensamentos, intenções, propinas, conversas, projetos, planos, confabulações, conluios, que são feitos, mas que diante da luz são escondidos. Só que Deus vai trazer à luz, pela verdadeira luz, as nossas obras. Por temor a isso, nós somos chamados a abandoná-las. Por amor à luz, nós somos chamados a reprová-las e a não querer estar comprometidos com ela mais. O argumento de Paulo nos versos 11 até o verso 13 é que a luz dá peso à realidade, pois ela aquilata, ela dá o valor moral aprovado ou reprovado por Deus. Paulo vai dizer que as obras infrutíferas das trevas têm muito a ver em como administramos a nossa noite, por exemplo. Onde vamos, o que fazemos, com quem estamos, onde nós estamos com essas pessoas.
O namoro no escurinho do cinema, hoje em dia nem é tão comum mais, depois das telas grandes e das Netflix da vida, né? Mas eu me lembro de um rapaz que namorava uma moça muito bonita e estava tentando trazê-la para a igreja, mas ela não vinha, ela só visitava. Aí eu perguntei para ele: você já orou com ela? Ah, pastor, eu estou pensando em algum dia, aqui na igreja, num momento que tiver a oportunidade, orar com ela aqui. Eu falei: não, você não vai orar com a sua namorada aqui na igreja. Você vai orar com a sua namorada lá no canto da praça, onde tem aquele poste que queimou a luz. É lá que você vai orar com ela. E o rapaz resolveu acreditar nisso que eu falei e começou a orar com a menina. 2 meses depois ela pediu para fazer a pública profissão de fé. E eu a preparei. E levamos a menina à pública profissão de fé e o batismo. O nome dela era Eva. E eu estava lá quando ele casou com ela. Onde é que você vai namorar? Onde é que você vai orar? Agora eu estou falando numa classe onde todo mundo já é casado. Onde é que você ora com seu marido, com a sua esposa? Por que você não ora com a sua esposa num momento de crise, de enfermidade, de dificuldade? Como que muda um pequeno gesto bondoso, comprometido com o Senhor Jesus? Muitas coisas que a gente tenta esconder, quando a gente coloca diante da luz, a gente vê que elas funcionam e abençoam e traz mudanças para melhor na vida da gente. Mas muitos de nós gostam mesmo da música do Guilherme Arantes, né? Especialmente uma que diz assim: o mundo vive à noite, o mundo espera tudo da noite. E aí um pouquinho mais embaixo na música fala assim: de manhã as nossas roupas espalhadas no chão e os nossos olhos vermelhos. Eles tiveram uma noitada de sexo e de drogas. É a música que a gente canta por aí. Cantava na minha geração. Hoje é pior, né? Porque hoje é as da boquinha da garrafa e aquelas outras coisas mais. E às vezes a gente vai em alguns aniversários dos irmãos da igreja e são essas músicas que estão lá. Quando a Joyce era pequena, ela foi convidada para um aniversário de criança, 6 horas da tarde no sábado. E eu fiquei com muito medo de levá-la. Mas levei. Nós entramos até no meio da casa. Gente, estava tocando funk para meninos de 8 anos de idade. Eu voltei até o portão, parei, voltei lá dentro, peguei minha filha, entregamos o presente, falei assim: não vai ficar aqui não. Ela chorou até chegar lá em casa. Mas eu não tive coragem de deixar minha filha numa festa promovida por crentes, onde a música era o funk. Não dá. Aqui na igreja eu tomei uma resolução com os casais, os jovens que querem se casar. A primeira pergunta que eu faço para eles quando pedem o templo para fazer o seu casamento é a seguinte: você quer um culto ou você quer um evento social? Ah, pastor, eu quero um culto. Então todas essas músicas seculares você pode tirar da liturgia. Não vai ter nenhuma. Ah, mas são músicas bonitas, mas não são para cantar num culto. Agora, se você quiser um evento social, a gente tira toda a liturgia cristã e deixa o evento social. Não tem problema ser aqui no templo. Mas se é culto, é para Deus. Se é para Deus, é do jeito que Ele quer, não do jeito que vocês querem. E convencer mulher disso dá um trabalho, gente. Porque liturgia de casamento não é o rapaz que faz, não, é a mulher. E aí ela quer um monte de coisa. Então, de uns tempos para cá, as músicas seculares na liturgia dos casamentos feitos aqui no templo só podem ser instrumentais, não mais cantadas. Não vai cantar mais xi no casamento de irmãs aqui na igreja. Se achar ruim, troca o pastor. Mas ou a gente faz um culto, e culto é para Deus, ou a gente faz um evento social. Não tem problema se for um evento social.
E aí eu deixo o casal escolher. Vocês querem um casamento, que é um culto, que é para Deus, que é para pedir a bênção de Deus, ou vocês querem um evento social simplesmente para mostrar para a sociedade que vocês se casaram? Vocês escolhem. Mas se é um evento social, é uma forma de fazer. Se é um culto, tem a forma que Deus disse que tem que ser. Culto, é para Deus. Se é para Deus, é do jeito que Ele mandou fazer, não do jeito que a gente quer fazer. Aí a gente deixa algumas coisas que não implicam em desobedecer a Escritura, para ficar bonitinho, mas se é para agradar a Deus, se é para cultuar a Deus, se é para adorar a Deus, é do jeito que a Bíblia diz, não do jeito que você viu lá no casamento da fulana, do Beltrano, do Ciclano, e quer fazer aqui também. Não dá para fazer. Nós estamos cada dia mais parecidos com o mudo dentro dos nossos próprios templos. De roupa eu nem vou falar, porque não dá mais. As roupas são mundanas. Não dá mais para falar. Mas Paulo diz, não andem assim, andem como filhos da luz. Em tudo que fizerem, em todas as coisas. Por quê? Por que as pessoas procuram fazer coisas escondidas? Para ninguém reprovar. Mas Paulo diz, a luz reprova, porque ela expõe. Ela deixa claro aquilo que é. Então Paulo diz, desperta do sono. Versículo 14. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Paulo não está falando de ressurreição, Paulo está falando de acordar. E aí, falando a grosso modo, qual o momento em que você mais parece com a pessoa morta? Quando você está dormindo profundamente. Nós temos uma cadelinha lá em casa, e aí quando ela dorme profundamente, parece que ela morreu, a gente fica até preocupado. A gente vai lá, olha lá, não está viva ainda, não morreu ainda não, mas parece que morreu de tão profundamente que está dormindo. Alguns crentes estão assim com a sua fé, estão dormindo profundamente. Dormindo tanto que as coisas acontecem e eles nem ficam sabendo. Paulo diz, acorda, desperta, levanta do meio dos mortos. E Cristo vai iluminar você. Ele vai colocar luz sobre toda a sua vida. Paulo chama a atenção dessa questão para nós. O verso 14 deixa claro que nas trevas reina a morte. O morto tem os seus olhos fechados para a vida. Ao cristão, Deus deu vida quando ele estava morto, agora ele não está morto mais. E ele nos libertou do império das trevas. Colossenses 1,13. E um dos textos da Bíblia que mexe muito com a minha curiosidade, a minha atenção, é João 5,24. Todo aquele que ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O que fica mexendo com a minha cabeça? 4 verbos no presente e o último no passado. Quem ouve e crê, tem e não entra. Por quê? Porque passou da morte para a vida. Deus já te tirou da morte. Você não está mais lá. Então, se você está dormindo quanto à sua fé, Paulo diz só uma coisa para você: acorda. Tem um videozinho desses engraçados do Instagram, que de vez em quando ele volta, que é um vídeo muito bobo, mas toda vez que eu assisto eu rio. O camarada chega para o outro e fala assim: acorda, 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 vem tomar um remédio para dormir. Tem alguns cristãos que a gente precisa fazer isso, né? Acorda, acorda, acorda. Vem tomar um remédio para acordar, né? Porque está dormindo, está deixando a vida passar, está deixando a fé passar, está deixando as coisas acontecerem e não está participando, não está vendo, não está agindo, não está contribuindo. Paulo diz: desperta, acorda, abre os olhos, levanta. Levanta do meio do morto. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui. Se o outro lá está
está dormindo, esse aqui está acordando. Está na hora de acordar. O momento em que nós estamos vivendo chama atenção para isso. Então deixa eu fazer algumas aplicações. Primeiro, desperte e levante. Paulo não diz simplesmente acorde e fique rolando na cama. Um pastor da Assembleia de Deus, meu amigo, certa vez veio fazer aquelas brincadeirinhas de crente, né? Hoje eu vou orar no monte de cobertas. Ou seja, vou ficar em casa, dormindo lá, aproveitando o meu cobertor, né? Tem hora que a única coisa que você tem vontade de fazer é ficar lá no monte de cobertas. Esses dias que estava chovendo, essa chuvinha maravilhosa, era um desses, né? Mas a gente tem que levantar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer as coisas acontecer. Paulo está dizendo, levanta, para de orar no monte, vai orar no outro lugar, né? É tempo de abrir os olhos, enxergar a realidade, estabeleça um compromisso real, duradouro, firme, digno com o seu Salvador, e Ele vai iluminar a sua vida, Ele vai brilhar sobre você, porque quem é nascido da luz é luz. Segundo, deixe-se encher pelo Espírito Santo. Paulo vai tratar disso lá no versículo 18 em diante, nós vamos chegar lá. Mas deixa eu antecipar as coisas, deixa eu dar um spoiler. Deixe-se encher pelo Espírito Santo. Quando lá diz assim, enchei-vos do Espírito, o verbo encher no texto grego está na voz passiva. O que quer dizer que você não vai fazer o enchimento por conta própria, mas alguém vai encher você, você precisa se deixar encher. Se deixe encher pelo Espírito Santo, Ele não vai te levar para uma fria, não. Ele vai te abençoar. Ele vai encher a sua vida de luz, de coisas claras, de coisas benditas. Abandone a insensatez da embriaguez do nosso tempo. Eu tenho ficado preocupado com as festas de casamento de alguns cristãos. A gente vai lá e o povo está servindo uísque, é vinho rosé, é champanhe, barata, mas champanhe. E está dançando igual o mundo dança. E em vez de o mundo imitar a gente imita o mundo, a gente traz para as nossas comemorações, as comemorações do mundo, onde a gente sabe que não acaba bem. Sobriedade se revela em atos práticos que têm resultados palpáveis e também práticos. Nunca em manifestações sem sentido, como é o caso da embriaguez. Ninguém gosta de morar com uma pessoa que se embriaga. Ninguém gosta. Embora muitos de nós temos essa experiência. Porque conheceram a Cristo depois. Então, quando a gente conhece a Cristo depois, não tem muito o que fazer, a não ser pedir a Deus graça e misericórdia sobre os membros da família. A minha primeira professora, a professora que me alfabetizou, a gente tem uma idolatria pela primeira professora, né? Eu sei o nome dela até hoje, inteiro, que eu copiava do quadro. Ela se casou na época em que ela era minha professora de alfabetização. E ela casou com um homem que se embriagava. E ele batia nela. E a gente que era aluno ficava assim, como pode uma coisa dessa? Eu tinha 8 anos de idade. Como pode uma coisa dessa? Um dia eu recebi no meu gabinete uma irmã. Ela e o marido estavam frequentando a igreja. Aí ela disse assim para mim, pastor, no dia 2 de novembro de 1986, meu marido embriagado, arrombou a porta de entrada da casa que eu havia trancado de medo dele, arrombou a porta e me bateu, deu um soco na minha cara. Se o senhor perguntar para ele se ele já me bateu algum dia na vida, ele vai dizer que nunca. E eu falei assim, vou fazer a pergunta. Chamei ele no gabinete. O senhor já bateu na sua esposa? Nunca, pastor. Nunca bati na minha esposa. Ela lembrava o dia, na folhinha, exato. Ele nem fazia ideia. A gente esquece com muita facilidade o mal feito nosso, mas não esquece o dos outros.
Deixe-se encher do Espírito Santo e essas coisas mudam. Você vai aprender a tratar melhor a sua esposa. Você vai aprender a tratar melhor o seu marido. Mesmo quando ele não responder positivamente ao seu bom tratamento. E você vai colher resultados disso. Na África do Sul, em Mapumulo, entre os Zulus, vem acontecendo um reavamento desde 1964, 66. E aí o pastor descreve no livro dele, um livro que eu tenho recomendado os irmãos lerem aqui várias vezes, Reavamento na África do Sul, de Erlo Stengen. Ele diz que antes do reavamento acontecer na igreja dele, os maridos reclamavam das esposas: nossa, minha esposa não me obedece, não faz o que eu quero, não me faz um carinho. Meus filhos a gente manda ir comprar pão, ele vai vagabundar na rua. Aí quando aconteceu o reavamento, ele disse que os maridos vinham perguntar para ele assim: o que você fez com a minha esposa? Ela não é tão carinhosa, ela não fica reclamando mais das minhas rabugices. O que vocês fizeram com ela? O que vocês deram para ela? O que vocês fizeram com os meus filhos? As mulheres perguntavam. Hoje eu mando eles na panificadora comprar pão e eles vão e nem reclamam, e nem pedem a moedinha de troco. O que vocês fizeram com eles? O Evangelho. O Evangelho muda. Jeremias Pereira, pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, ele disse que quando o casamento está ruim e a gente desobedece a Deus, o marido chega para a esposa e fala assim: você não está sendo submissa direito, você não cuida direito de mim. E a esposa: você não está me amando direito, você nunca se entrega por mim. Agora, quando está bom, o marido chega para a esposa e pergunta assim: eu estou cuidando bem de você? Eu estou te amando direito? E a esposa: eu estou sendo auxiliadora idônea? Eu estou sendo submissa? As perguntas mudam. E a forma de fazer também muda. Mas será que a gente precisa de um reavamento, uma vez que o Espírito Santo já mora dentro de nós? Erlo Stengen começa o livro dele falando assim: essa palavra reavamento não cabe muito não, porque reavamento, historicamente falando, é a gente ser cheio do Espírito Santo para fazer as coisas que Ele quer, mas isso não devia ser o normal na vida do crente? Então o reavamento não tinha que ser algo anormal. O reavamento é o normal. Reavamento é quando a igreja volta para o normal. E a gente trata como algo excelente, novo, diferente, porque não é tão comum. Nós acabamos de acompanhar aí mais um reavamento na Universidade de Asbury. Lá de vez em quando acontecem uns. E esse ano, no mês de fevereiro, aconteceu outro. Eles começaram uma reunião de oração que não acabava mais. E ela durou 2 meses completos. E o mundo inteiro ficou comentando: olha ali, será que é verdadeiro? Será que é do diabo? Será que é emoção? Gente do Brasil foi lá para ver como é que era. E aí o que eles disseram: olha, é muito sério o que está acontecendo lá. Uma reunião de oração que não acaba. E as pessoas se revezam para orar umas pelas outras e confessam seus pecados uns para os outros. E o resultado vem depois. Quando acontecem reavamentos assim, o número de vocações para missões aumenta muito. O número de gente que quer ser pastor aumenta demais. O número de gente que vai trabalhar em obras filantrópicas cresce assustadoramente. Médicos começam, além de atender as pessoas por pagamento, também participar de movimentos para atender pessoas carentes. E assim vai. Então, deixe-se encher pelo Espírito Santo. E por último, ande e prove sempre o que é agradável a Deus. A Bíblia diz o que é agradável a Deus. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Muitas pessoas vêm no meu gabinete perguntar isso. Alguns jovens: pastor, eu não sei o que eu quero ser. Meu pai quer que eu seja médico, mas o que eu quero ser mesmo é outra coisa. Mas eu não sei o que é. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? As pessoas querem que a gente fale assim: Deus quer que você seja um médico, oftalmologista, especialista em córnea. Deus não vai fazer assim. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 8 diz que a vontade de Deus para as nossas vidas é a nossa santificação. Tudo que você fizer que aumenta a sua santidade é vontade de Deus para a sua vida. Tudo que você fizer que diminui a sua santidade
não é a vontade de Deus para a sua vida. Então, um senhor que tinha por profissão, e eu vou terminar com essa ilustração, ele tinha por profissão, naquela época que saíram os celulares, o povo queria carregar o celular pendurado no cinto, então uma coisa que vendeu muito foi bolsinha de celular, né? Colocar no cinto. Eu comprei um monte, joguei tudo fora depois. Bolsinha de celular. E ele começou a fazer aquilo e o negócio começou a vender e ele conseguiu melhorar de vida. Aí ele foi lá no Sebrae, fez um curso do Sebrae e descobriu que ele podia importar as suas bolsinhas de celulares para a França. Então ele fez alguns contatos, juntou um dinheiro, foi lá em Paris, fez uns contatos por lá e começou a exportar bolsinhas de celular brasileiras para Paris. E vendeu muito. Os parisienses gostaram das bolsinhas de celulares feitas em Goiás. E ele então começou a crescer e a enriquecer, de modo que agora ele podia ir em Paris, em Roma, em Copenhague, com uma certa frequência. Mas à medida em que ele enriquecia e viajava, e começava a ter contato com coisas pecaminosas que o dinheiro abre a porta para você poder pagar e ter, ele deixou a igreja. Ele não ia mais na escola dominical. Ele não frequentava mais o culto domingo à noite. Não lia mais a Bíblia. E o pastor foi visitá-lo e disse: não, agora o que eu quero é dinheiro. Tudo o que você faz que diminui a sua santidade, ainda que seja lícito, não é vontade de Deus para a sua vida. Tudo o que você faz que aumenta a sua santidade, ainda que seja enriquecer nos negócios, é vontade de Deus para a sua vida. O que Deus quer é que você ande na luz. Tendo dinheiro ou não tendo dinheiro. Tendo uma esposa bonita ou tendo uma esposa que não é a mais bonita de todas. Tendo cabelo ou careca. Barrigudo ou fitness. Ande na luz. Pratique as coisas da luz. Prove aquilo que agrada a Deus e você vai perceber que isso agrada a você também.